Deixa eu fazer uma pergunta agora que é muito crucial. Uhum. É a pergunta que é assim, ou você responde ou você corre. Olha, vou fazer, hein? Mentira, não é tão forte assim, não. Esse aí ficou preocupado, coitado. Mas Eu vou ter que correr. É ao vivo. Eu vou ter que correr. Falar da mesma. Não, assim, menos. deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como advogado, pessoas que entrarem em contato hoje com o Dr. Rodrigo advogado, o Dr. Rodrigo advogado, defende essas pessoas? Defende essas pessoas que eu falo dos jogos, assim como a Pi colocou É ali. interessante você fazer essa pergunta, porque ontem eu peguei um livro para ler, eu até postei no meu Instagram. Peguei um livro para ler que ele se chama O Dever do Advogado. E eu achei aquele livro tão interessante que eu comecei a ler ele 2h e eu terminei ele 4h, eu já tinha terminado de ler o livro. Peguei Pela lei, todo mundo tem direito de engoli defesa, o livro. Né? É um livro do Rui Barbosa. O que que acontece? Aconteceu um crime no Rio de Janeiro e um determinado advogado foi chamado pelo réu para atender ele. E aí ele diz o seguinte, só que aquele réu era inimigo político do acusado. O réu era inimigo político do advogado. E o advogado escreveu uma carta para o Rui Barbosa, que era um mestre da advocacia, até hoje reconhecido pelas lições dele, e perguntando, e aí, o que eu faço? Eu atendo esse cara, eu não atendo? E aí o Rui Barbosa dá uma lição, escreve uma carta que virou esse livro, e ele fala, você precisa, não existe causa injusta para o advogado criminal. Uhum. Não existe, todo mundo todo mundo tem direito à defesa. Ele cita uma frase do Francesco Canelucci, agora não me recordo. Mas ele cita uma frase que diz o seguinte, é uma frase muito bonita, citada na advocacia, que diz assim, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta, sentar-se no último degrau da escada, do lado do acusado, quando todos o apontam. Porque sentar ao lado do forte é cômodo. Uhum. Então, eu defendo. Se a Virgínia me ligar hoje e falar, Rodrigo, isso não vai acontecer. Mas é verdade. Não existe causa injusta para o advogado criminal. Sim, mas tem um ponto a questão que é o seguinte, não é que o advogado ele vai defender o cara para provar que o cara é inocente. Às vezes o cara realmente... Exato, às vezes o cara é confesso. A função do advogado é que o cara tem um julgamento justo. Exato. E uma pena justa de acordo com o que ele realmente cometeu. Doutora Gi. É isso. O processo penal é esse. Muitas vezes o papel do advogado é sim trabalhar para provar a inocência do cliente. Se for inocente, porque realmente... o processo penal ele se fecha no início, já no inquérito policial. Ninguém é culpado. Ninguém é culpado, mas o processo penal ele inicia lá no inquérito policial, por exemplo. E o inquérito policial, ele fecha os olhos para a versão da defesa. Ele só enxerga a versão que eles querem enxergar. Querem culpar. Entendeu? Então mas você tem os seus valores. Você pode dizer não se você não quiser. Sim. O Mas estuprador, o maníaco da cruz. Mas olha, isso que o... vai me contratar, eu não quero defender o maníaco da cruz. Não, mas o que o Rodrigo colocou aí, eu sinto isso direito. muito na pele. Não é nem isso. Eu sinto muito na pele por quê? É assim, olha... que antes, o jornalista, por exemplo, ele ia lá, ele via os fatos. E ele contava e escrevia matéria de fatos. Depois, eu acho que 2021, uma coisa assim, mudou. Hoje existe lá um sistema que você precisa entrar dentro do sistema da delegacia, por exemplo, você pegar o boletim de ocorrência e você precisa escrever a matéria de acordo com o boletim de ocorrência. E dê um detalhe, que aí você não pode colocar, e eu vejo muito opinião. As pessoas xingando o jornalista ou xingando o meio de comunicação. Porque não colocou o nome do fulano, porque é rico, mas não é. É que hoje o jornalista não pode colocar. Ele tem que seguir dentro daquilo que está, que vem do boletim de ocorrência. Eu, por exemplo, já observei, já vi casos acontecendo, eu vendo casos acontecendo ali, e vou escrever a matéria. Estou com a minha matéria pronta e, de repente... some. Eu vou lá no Sigo, porque o Sigo é o sistema que você entra pro dever não tá dos mais boletins. Não tem, é diferente daquilo que eu vi. Não, eu preciso fazer a matéria do jeito que está no Sigo. Porque se eu fizer diferente, eu posso sofrer penalidades. É o que ele colocou.
Tudo parte de princípio do que o policial fez e escreveu Exato, no boletim de ocorrência. Entendi.